Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 15, o versículo 16. Não tem coisa mais maravilhosa do que falarmos sobre conversão. Aleluia. Conversão. Ontem nós estivemos ali em Pforzheim, não sei se eu falei certo, e na convenção da Sara Nossa Terra lá, e tinha um pastor pregando lá, irmãos, foi uma benção. Até ele é filho daquele livro que a senhora emprestou para mim. Isso. Eu esqueci o nome dele agora, não me lembro. Isaac. Isso. Ele chama Isaac também, né? Ele chama Isaac também. Isso, chinês. Ele trouxe uma palavra maravilhosa, irmãos. E a palavra tocou muito aos nossos corações. E ele falou uma coisa lá muito séria, que eu falei, isso é uma verdade nos nossos dias atuais. Porque você pode estar na igreja, você pode fazer missões, você pode fazer tudo, mas você não é um cristão. Porque isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Você pode fazer muitas coisas dentro da igreja, trabalhar para a igreja, fazer isso, fazer aquilo, mas você não é um cristão. O próprio Jesus, certa feita, chegou em Pedro e falou para Pedro, Pedro, tu irás te converter. E Pedro já tinha andado muito com Jesus. Jesus falou, quando tu te converteres. Então Jesus deixou bem claro para Pedro, Pedro, tu andou comigo todo esse tempo, mas tu ainda não era convertido. E Pedro demonstrou isso para Jesus quando Jesus estava sendo preso. Ele foi lá e arrancou a espada do soldado Malco e cortou a sua orelha. Naquele momento ele mostrou para Jesus que o velho homem ainda estava dentro dele. E às vezes para nós termos sucesso com Cristo, nós temos que deixar o velho homem. Aquilo que eu fazia no passado, hoje eu já não o faço mais. Diz assim, mas o Senhor disse a ele, disse para Ananias, ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, essa passagem de Atos capítulo 9, e até nesse mês de novembro nós estamos estudando sobre justamente o livro de Atos. Sexta-feira falamos sobre como a igreja primitiva se iniciou. E sexta-feira que vem vamos estar falando um pouco mais sobre essa igreja, como que ela continuou crescendo cada vez mais. E aqui em Atos capítulo 9, o escritor do livro de Atos, Lucas, o doutor Lucas, deixou escrito como que se deu a conversão do apóstolo Paulo. E esse apóstolo Paulo tinha uma autoridade muito grande na época. A Bíblia fala que ele saiu ali da onde ele estava, rumando para o caminho a Damasco, para pedir cartas para que ele pudesse entrar nas sinagogas e para que ele pudesse prender os cristãos. Até porque na época eles entendiam que os cristãos que estavam surgindo era uma nova seita que estava começando. E a Bíblia deixa bem registrada que os cristãos na época eram chamados os do caminho, as pessoas que eram do caminho. Então o apóstolo Paulo estava indo a caminho de Damasco para pedir cartas para que pudesse prender esses que estavam ali proferindo o nome de Jesus em Jerusalém, para acabar de vez com essa seita que na época era conhecida como caminho, a seita do cristianismo. Porque até então eles não entendiam que o Cristo que havia morrido, o Cristo que tinha ressuscitado, era o Cristo verdadeiro. Mas o apóstolo Paulo, quando estava a caminho de Damasco para fazer isso daí, a Bíblia registra que de repente veio um grande clarão sobre a sua vida. E o apóstolo Paulo, naquele momento, ouviu uma voz, não somente eles, os que estavam com eles também ouviram essa voz que clamou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E o apóstolo Paulo, sem entender de onde vinha aquela voz, ele pergunta, mas quem és, Senhor? Daí Jesus fala, sou eu, Jesus, aquele a quem tu persegue. Duro é para ti chutar contra os agrilhões. Jesus, nesse momento, ele pega o apóstolo Paulo. E a Bíblia fala que quando o apóstolo Paulo se levanta do chão,
Bíblia fala que ele estava cego, sem enxergar nada. Daí Jesus já fala para ele, fala, levanta-te, vai pelo caminho. E chegando você entra numa rua chamada direita. E ali você vai na casa de Judas. Jesus fala tudo para ele. E o apóstolo Paulo assim o fez. E um ponto, irmãos, que eu acho importante nessa passagem, é que quando Jesus fala para o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo pergunta quem é Senhor, havia uma dúvida no coração de apóstolo Paulo, por que aquilo tinha acontecido sobre a sua vida. Alguns vêm falar que ele pergunta quem é Senhor porque ele já sabia quem era Jesus. Não, ele pergunta quem é Senhor porque ele não sabia o que estava acontecendo na sua vida no momento. E quando Jesus fala, sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Eu penso que nesse momento o apóstolo Paulo passa um filme sobre a sua vida. Porque ele começa a lembrar, ele fala, olha, quantos eu persegui, quantos eu coloquei na prisão. E agora esse mesmo Jesus que eu disse que não existia, que não havia, ele me pegou no caminho. Aleluia. E aqui, irmãos, nessa conversão do apóstolo Paulo, eu vejo uma coisa tão linda acontecer, quando Jesus foi lá e pegou o apóstolo Paulo, que eu fico pensando como que ele foi na minha e na sua vida também. Quantos aqui converteram depois de chegar na Alemanha? Quantos já vieram convertidos? Mas eu vejo que Jesus, ele cria situações. Ele é um mestre de criar situações. Ele sempre vai criar uma situação. Para quê? Para fazer você lembrar. Penso que o apóstolo Paulo, todas as vezes que ele ia pregar, ia falar de sua conversão, ele falava, olha, eu estava indo no caminho de Damasco. Eu ia pegar carta, autorizações, eu ia voltar, eu ia acabar com esses cristãos. Mas no meio do caminho, Jesus me pegou. Aleluia. Quantos talvez vieram do outro lado, cruzaram oceanos, vieram de tantos continentes. Nem imaginava ser crente um dia. Talvez zombava do cristianismo. Esses crentes barulhentos, esses crentes perturbadores. E chega aqui, Jesus cria uma situação sobre sua vida que vai fazer você reconhecer que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu me lembro que uma fase da minha vida, eu tinha distanciado dos caminhos do Senhor. Não queria saber de mais nada. Falei, eu não quero saber de mais nada, eu vou viver a minha vida. Chega de viver sobre regra. Às vezes a gente acha que o cristianismo nos traz regra, mas não. O cristianismo não nos traz regra, ele nos traz direção. É diferente de regra. Ele traz direção. Até porque Deus, ele deixa para mim e para a sua vida uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele fala, olha, você tem escolha, você faz o que você quiser da sua vida. Mas não adianta você pensar que todos os caminhos levam a Deus. O caminho que leva a Deus é um só. Ele te dá direção. E você entra na direção dele se você o quiser. Imagina a situação. Eu quero viver uma vida desregrada na minha saúde. Vou comer gordura à vontade, vou fazer o que eu quiser. Tomar muito refrigerante, muitas outras coisas. Ir para fast food, tudo. E quando eu começar a chegar mais velho, vai começar a vir as doenças sobre a minha vida? Olha, eu tive escolhas. Eu podia viver uma vida mais saudável, mas eu escolhi uma vida desregrada. E depois, quando chegar a adoecer de colesterol, tantas outras coisas, eu vou culpar quem? A mim mesmo. Eu escolhi viver desordenadamente. Então, assim é com Jesus também. Assim também é com Jesus. É a gente que faz as nossas escolhas de viver desordenadamente. Mas então, por isso que eu falo, com Cristo não há regra, com Cristo há direção. E eu então queria tomar a minha direção. Falei, não, na minha cabeça eu estava cansado das regras da igreja, cansado daquilo que o Senhor, que às vezes os senhores da igreja impunham sobre nossas vidas.
Então me afastei do caminho do Senhor. Uma coisa que eu nunca tive na minha vida, nunca fui viciado em bebida, em droga, em nada. Eu era viciado em jogo, irmão. Jogo, o negócio meu era jogar. Eu gostava de jogar mesmo. Às vezes começava a jogar na sexta-feira e parava só no domingo. E virava jogando direto. E aquilo foi criando uma depressão, uma angústia tão grande dentro do meu ser. Mas tão grande, irmãos. Que passados-se 2 anos, um certo dia eu estava na minha casa. Eu me pegava chorando. Eu falava, que vazio que eu sinto na minha alma. Que vazio. Nada mais me completa. Foi quando eu lembrei de Jesus. Eu lembro que naquele dia eu saí da minha casa, minha mãe falou, onde você vai, André? Eu falei, mãe, eu vou ali no IP1, que era um bairro vizinho do bairro que nós morávamos. Eu vou ali, já que eu volto. E ali eu fui na casa de um pastor Walter de Souza, bati no portão dele, um senhorzinho, até ele fez o meu casamento. Ele abriu o portão, eu falei, pastor Walter, eu preciso muito conversar com o senhor hoje. E ali na sala da sua casa, eu me reconciliei com Jesus. Aleluia! Então, irmãos, eu vejo nessa passagem de apóstolo Paulo uma história muito linda. Na passagem da sua vida, há uma história muito linda também. Aleluia, é isso que a Bíblia fala para nós trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então, que você possa trazer na sua memória, ao dia da sua conversão, como Jesus pegou você, e onde Jesus te encontrou, a situação que Jesus te trouxe para um lugar melhor. Às vezes a gente pensa, olha, eu saí do meu país por causa de situações financeiras, eu saí do meu país por causa de situações políticas, tantas coisas. Não, você saiu do seu país porque Jesus criou uma situação para que você pudesse chegar aos pés do Mestre. Aleluia! Apóstolo Paulo, a Bíblia diz que quando ele consentiu na morte, aleluia, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele consentiu na morte de... me ajuda, irmãos. Capítulo 8 de Atos do Apóstolo. O primeiro mártir da igreja. Estevão. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo consentiu na morte de Estevão. Estevão estava sendo morto em função da perseguição do evangelho. E a Bíblia fala que quando o apóstolo Paulo ouviu de longe, sendo apedrejado, a Bíblia fala que ele consentiu na sua morte. Talvez ali o Senhor já começou a tocar na sua vida. Já começou a mostrar para ele, apóstolo Paulo, você precisa tomar um rumo diferente na sua vida. Mas Satanás foi lá e impetrou no seu coração e fez ele tomar uma direção diferente de prender os cristãos. E quando Jesus o pega no caminho. Mas a Bíblia fala que ele foi então para essa casa e ali apóstolo Paulo ficou 3 dias sem enxergar nada, orando ao Senhor. A Bíblia fala que ele não comeu, não bebeu, não fez nada, só orava. E a Bíblia fala que Deus mostrou para Paulo que um homem por nome de Ananias chegava ali naquela casa, colocava ali a mão e orava por ele. Mas o que é mais importante, irmãos, a Bíblia fala que Jesus vai falar com Ananias. A Bíblia fala que Jesus chega e fala para Ananias, fala, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso. Porque eis que ele está orando. E em uma visão, ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha suas mãos sobre ele para que ele pudesse receber a sua visão. No versículo 3, a Bíblia fala que Ananias, irmãos, ele foi resistente um pouco. Ele falou, Senhor, eu ouvi que esse homem tem procurado matar os cristãos. E o Senhor fala para mim ir lá e orar por ele? Irmãos, olha a situação. Às vezes Jesus coloca cada situação na nossa vida, a gente fala, mas eu, Jesus? Ananias justamente estava falando nesse momento, mas logo eu, Jesus? Orar para esse homem, justo esse homem que quer matar aos crentes. Daí foi quando Jesus fala para Ananias, vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Que eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. A Bíblia fala que Ananias foi obediente à voz do Senhor.
Ele foi aonde o Senhor o mandara. E ali ele orou para o apóstolo Paulo. A Bíblia fala que ele orando, ele fala assim, eu vou orar para que você receba a tua visão e seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala que imediatamente o apóstolo Paulo começou a enxergar. E levantando, ele foi batizado. E ele recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida e fez grandes obras para o reino de Deus. Irmãos, portanto, em cima dessa passagem, em cima de tudo isso que aconteceu, eu estou aqui essa manhã para te encorajar. Não desista daquilo que o Senhor te chamou. Aleluia! Aleluia! Quem era apóstolo Paulo? E quem se tornou apóstolo Paulo? Aleluia! Um homem que estava perseguindo a igreja. Agora é um homem que estava ganhando almas para a igreja. Por isso que eu falei nesse começo. Você pode fazer tudo na igreja, mas você não ser um cristão. Apóstolo Paulo, diante da sua conversão, ele reconheceu que somente Deus é o Senhor. E muitas almas ele ganhou para o Senhor. Aleluia! Aleluia! Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, do versículo 17 em diante, diz assim, e aconteceu que eu retornando para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, caí em êxtase. Aqui apóstolo Paulo contando o seu testemunho. E vi aquele que me dizia, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque eles não receberão testemunho acerca de mim. E disse eu, Senhor, eles não sabem que eu os prendi e açoitava em cada sinagoga em que os criam. E quando o sangue de Estevão, teu mártir, se derramava, também estava presente e consentia na sua morte e guardava as suas vestes que o matavam. E disse-me, vai, porque hei de te enviar-te para longe diante dos gentios. Aqui apóstolo Paulo estava falando do início da sua conversão. Porque a Bíblia fala que quando os homens descobriram que apóstolo Paulo tinha se convertido ao cristianismo, eles queriam agora o matá-lo. E ali onde ele estava, ali em Damasco, ele teve que sair escondido para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele vai justamente no cenáculo onde os irmãos estavam reunidos. E quando eles chegam, irmãos, ali naquele lugar, primeiro os discípulos não creram na sua conversão. Porque logo pensaram, é bem provável que esse está se fingindo de convertido para vir nos pegar. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele conta o seu testemunho aqui no Atos capítulo 22, falando justamente isso. Mas ele no versículo 21, vai, porque hei de te enviar para longe aos gentios. Aleluia. Talvez você não entenda por que o Senhor te trouxe para esse caminho maravilhoso. Talvez você não consiga compreender por que o Senhor te escolheu. Porque a Bíblia fala que não foste nós que o escolhemos, mas foi Ele que escolheu a nós. Talvez você comece a pensar, mas por que eu, Jesus? Justo eu? Moisés, quando Deus falou para ele que ele tinha que voltar para o Egito para salvar aquele povo, ele fala assim, justo eu? Um homem de palavra pesada, que não consigo nem falar direito. Aleluia. Mas Deus tem os seus escolhidos. Aleluia. Deus não te escolheu em vão, não. Deus não te escolheu em vão, não. Deus não te escolheu para qualquer coisa, não. Ele te escolheu para uma grande obra. Talvez você pode falar assim, mas eu não sou nada. Eu não faço nada. Eu não ajudo nada. Não, você ajuda sim. Você não consegue ver, mas através das tuas orações o Senhor está salvando. Através das tuas orações o Senhor está trabalhando. Através de um abraço que muitas das vezes você chega na igreja e dá em um irmão, o Senhor está falando através desse abraço. Por isso você é importante para o reino de Deus, sim. Você tem uma grande importância para a casa de Deus.
Deus te trouxe para esse caminho porque Ele viu em você algo novo, Ele viu em você algo diferente. Por isso o Senhor está trazendo direção para a sua vida, porque o Senhor quer te ver salvo também. Então que nessa manhã que o Espírito Santo possa continuar falando em nossos corações sobre a importância que eu e você temos para o Evangelho de Cristo. Que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Talvez você pode pensar o seguinte: ninguém me olha, mas saiba de uma coisa, lá fora estão comentando sobre a sua vida. Na roda dos teus amigos eles estão falando: olha, você sabe aquele homem ali? Você está vendo aquela mulher ali? Ela é crente, ela é diferente, ela fala de Jesus, ela vive Jesus com suas atitudes, ela fala de Jesus somente no modo que ela veste, ela fala de Jesus no modo do seu comportamento. Você é diferente sim, meu irmão. Você é diferente sim. Ele fala: olha, está vendo? Quando a gente faz piada aqui, ele não dá risada. Sabe por quê? Porque ele é crente. Aleluia. Quando a gente se reúne para falar um mal do outro, ele não entra não. Sabe por quê? Porque ele é crente. Aleluia. Então você é diferente sim. O Senhor tem a sua maneira de trabalhar. Assim como Ele salvou o apóstolo Paulo, você tem a sua história de vida e o Senhor te salvou. Amém? Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Hoje nós queremos dar uma palavra bem curta, mas direta para o teu coração. Que você possa sair daqui nessa manhã, ou nesse começo de tarde, e chegar na tua casa e meditar o quão importante você é para o Senhor. Talvez o Senhor não apareceu para você num clarão como Ele apareceu para o apóstolo Paulo. Talvez nada disso aconteceu. Mas talvez o Senhor te tirou de um lugar, te livrou de lugares que você consegue imaginar quais são. E você tem que ser grato. Talvez o Senhor te tirou das garras de Satanás, te tirou de tantas pobrezas, de tantas coisas. Te trouxe para um caminho tão diferente, que isso é o que Deus queria fazer na tua vida. Então que nós possamos ser gratos e olhar para a nossa conversão e enxergar que Cristo nos transformou, assim como Ele transformou a vida de Paulo. E Jesus não chamou eu e você para ser mais um dentro da igreja. Jesus chamou eu e você para sermos cristãos no mundo. A Bíblia fala que estamos, quando Jesus foi orar, Ele falou: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque o Senhor sabe que nós somos do mundo. Nós estamos no mundo. Aleluia. Mas o Senhor nos livra do mal. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.